Módulo 3. Regras básicas para dimensionamento de canais e maçalotes. Este módulo tem como objetivo introduzir as regras fundamentais para o dimensionamento de canais e maçalotes no processo de fundição, com ênfase na sua importância para a qualidade das peças fundidas. O dimensionamento adequado desses elementos é essencial para garantir uma alimentação eficiente durante a solidificação e prevenir defeitos como a porosidade, trincas e a falta de material. Ao longo do módulo, abordaremos as funções dos canais e maçalotes, a relação entre as dimensões e geometria da peça, os cálculos necessários e as considerações importantes sobre a localização desses componentes na peça fundida. Função e importância dos canais e maçalotes no processo de fundição. No processo de fundição, o principal objetivo do sistema de alimentação, que inclui canais e maçalotes, é fornecer metal líquido suficiente para preencher as cavidades do molde durante a solidificação e compensar as perdas de volume devido à contração do metal enquanto ele esfria. O sistema de alimentação é projetado para garantir que o metal líquido flua para a peça fundida enquanto ela se solidifica, evitando defeitos de contração como a porosidade e as trincas internas. Função dos canais e maçalotes. 1. Canais. Os canais são os caminhos por onde o metal fundido flui do recipiente de derramamento até a cavidade do molde. Eles têm como função direcionar o metal e garantir que ele chegue à peça sem turbulência excessiva, o que pode causar defeitos. Canal principal ou alimentador. Canal que conecta o recipiente de derramamento ao sistema de alimentação. Canal de distribuição. Distribui o metal fundido para diferentes partes da cavidade do molde, garantindo que todas as regiões da peça recebam metal de forma eficiente. 2. Maçalotes. Os maçalotes são volumes adicionais de metal que ficam conectados à peça fundida e servem para compensar a contração volumétrica que ocorre à medida que o metal se solidifica. Eles ajudam a manter o nível de metal na cavidade do molde enquanto a solidificação progride. Função do maçalote: evitar a ocorrência de falhas por contração, como porosidade e trincas. Quando o metal se solidifica, o maçalote fornece material suficiente para preencher as áreas que podem ter se retraído. Importância no controle da qualidade. O sistema de canais é projetado adequadamente para garantir uma solidificação controlada e eficiente. Caso contrário, a peça pode apresentar defeitos estruturais que podem comprometer suas propriedades mecânicas e estéticas. Além disso, o dimensionamento incorreto pode resultar em falhas no processo de produção, como a formação de trincas ou defeitos superficiais. Portanto, a eficiência do sistema de alimentação é vital para a produção de peças de alta qualidade e a redução de custos de produção devido à menor necessidade de retrabalho. Relação entre o tamanho e a geometria da peça e o dimensionamento dos canais e maçalotes. O tamanho e a geometria da peça fundida têm um impacto direto no dimensionamento dos canais e maçalotes. O processo de solidificação e a contração do metal são afetados pela forma e pelas dimensões da peça, exigindo um sistema de alimentação projetado para essas características específicas. Tamanho da peça e maçalotes. Peças grandes e espessas. O dimensionamento do maçalote precisa ser proporcionalmente maior para compensar a maior quantidade de contração volumétrica que ocorre em peças de maiores dimensões. Isso é importante porque peças grandes podem ter uma solidificação mais lenta, especialmente no centro da peça, o que exige uma quantidade maior de metal para garantir que o resfriamento seja uniforme. Peças pequenas e finas. Para peças menores ou de geometria simples, o maçalote deve ser dimensionado de maneira mais econômica, pois a quantidade de metal necessária para compensar a contração será menor. No entanto, a alta taxa de resfriamento em peças finas exige um controle mais preciso da alimentação de metal para evitar solidificação desigual. Geometria da peça e canais. Peças com cavidades e geometrias complexas. A forma da peça pode afetar o fluxo de metal no molde. Em peças complexas, onde o metal pode ter dificuldade em atingir certas regiões, é necessário projetar canais adicionais e maçalotes localizados estrategicamente. O fluxo de metal deve ser bem distribuído para garantir que todas as áreas da peça se solidifiquem adequadamente, sem áreas de vazios ou defeitos por contração. Peças simétricas e simples. Para peças com geometria simples e simétrica, os canais e maçalotes podem ser dimensionados de maneira mais simples, com a distribuição de metal sendo mais uniforme.
A relação entre a geometria da peça e o dimensionamento do sistema de alimentação deve ser feita com base no estudo detalhado das condições térmicas de solidificação e nos pontos de maior risco de defeitos, como as áreas de maior espessura e os pontos de resfriamento mais lento. Cálculo do volume de massa-lote. O volume de massa-lote pode ser estimado com base na taxa de contração volumétrica da liga metálica utilizada. Essa taxa geralmente varia entre 1% e 3% para a maioria dos metais fundidos. O volume do massa-lote deve ser suficiente para compensar essa contração. Cálculo do volume de canais. Os canais devem ser dimensionados de forma a permitir que o metal flua facilmente para a cavidade da peça. O volume do canal deve ser grande o suficiente para acomodar o metal líquido, mas não excessivamente grande, pois isso pode causar solidificação prematura ou dificuldade no fluxo do metal. Considerações sobre a localização dos canais e massalotes nas peças. A localização estratégica dos canais e massalotes é crucial para garantir a alimentação eficiente do metal durante a solidificação. A seguir, algumas diretrizes gerais para a localização desses elementos. Canais. 1. Posição do canal principal. O canal principal deve ser posicionado de forma que o metal líquido flua de maneira eficiente para todas as partes da peça, evitando turbulências e áreas onde o fluxo de metal possa ser obstruído. 2. Distribuição do metal. Canais secundários podem ser usados para distribuir o metal líquido de maneira uniforme para as diferentes partes da peça, principalmente em peças com geometria complexa. 3. Evitar restrição de fluxo. Canais muito estreitos ou com ângulos agudos podem dificultar o fluxo do metal, causando congelamento prematuro. É importante manter uma geometria que favoreça um fluxo contínuo e suave. Massalotes 1. Localização estratégica. Os massalotes devem ser localizados em áreas da peça onde a contração é mais provável de ocorrer, como nas regiões mais espessas ou no centro da peça. A posição do massalote deve ser tal que ele forneça metal suficiente para as áreas críticas durante a solidificação. Evitar defeitos. A colocação inadequada dos massalotes pode resultar em falhas na alimentação de metal, levando ao surgimento de defeitos como porosidade e trincas. Conclusão do módulo 3. O dimensionamento adequado de canais e massalotes é crucial para a produção de peças fundidas de alta qualidade. A compreensão das funções desses componentes, juntamente com os cálculos básicos de volume e a localização estratégica dentro do molde, permite que o engenheiro de fundição otimize o processo, minimizando defeitos e melhorando a eficiência da produção. O próximo passo é a aplicação prática desses conhecimentos em projetos reais de fundição, onde a simulação computacional e a experiência prática se tornam ferramentas essenciais para o sucesso do processo.